noite, irmãos. Graça e paz, amém? Privilégio muito grande estar aqui com os irmãos nessa noite para falar de um tema que é tão caro para a nossa vida e muito mais caro ainda para a nossa fé. Eu quero conversar hoje com os irmãos sobre missões. No final da pregação, mas eu queria convidar os irmãos para abrirem a palavra de Deus comigo em Isaías, capítulo 42. O meu plano nessa noite, eu não sei se irei conseguir, mas é olhar os 4 cânticos do servo. Os irmãos vão lembrar dos 4 cânticos do servo, que é uma profecia messiânica que Isaías faz a respeito de uma figura muito proeminente no Antigo Testamento, o servo do Senhor. Muito provavelmente, o cântico mais conhecido é o que se encontra lá em Isaías capítulo 53, que fala que Jesus que o servo do Senhor, eu já estou dizendo para os irmãos que penso eu ser o servo do Senhor, uma referência clara e direta a Jesus Cristo. Então lá naquela passagem, como os irmãos bem conhecem, nós temos a informação que ele foi traspassado, que foi moído pelo nosso pecado, pela nossa iniquidade, e então o castigo que nos traz paz estava sobre ele. No entanto, esse não é o único cântico. Há outros 3 cânticos que eu queria olhar brevemente, de forma resumida, cada um deles, para que, se o tempo nos for favorável, chegarmos a Isaías 53. Mas se não for, aí os irmãos vão ficar bem tranquilos, que é um texto bem conhecido, e os irmãos vão ler em casa e já vão ter alguma base para poder entender aquela passagem. Capítulo 42 de Isaías, versículo 1 até o versículo 9, nós vamos fazer essa leitura inicial. Eu peço que, terminada a leitura, os irmãos possam permanecer com a Bíblia aberta e conferir tudo que eu estou falando na palavra de Deus, de tal forma que, se eu falar algo que os irmãos estejam em dúvida, os irmãos possam conferir nas Escrituras, como assim faziam os bereanos, amém? Pois então, quem já achou, todo mundo já achou, Isaías 42, amém? Ok, acho que também está passando, então você pode acompanhar ali em cima. Diz assim, isso aqui é Yahvé, Jeová, está falando do seu servo. E ele então está introduzindo, olha só. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Eu pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Ele não vai esmagar a cana quebrada e nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, ele promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto nela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam. Eu, Senhor, te chamei, em justiça tomar-te-ei pela mão, te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo, e o quê? Luz para os gentios, para abrirdes os olhos dos cegos, para tirar da prisão aqueles que estão cativos, e tirar eles do cárcere, os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a ninguém, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predileções já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que suceda, eu vos farei ouvir. Amém? Vamos ter uma breve palavra de oração, pedir para que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente e nos ajudar a compreender esse texto, para que de tal forma essa palavra que é afiada, ela possa penetrar o nosso coração e rasgar assim a nossa alma, aquecendo, nos levando para mais perto do nosso Senhor e mais perto para o propósito dele, que é promulgar o direito dos gentios, levar luz àqueles que estão em trevas. Amém? Curve sua cabeça, feche os seus olhos, vamos pedir ao Senhor graça do Espírito Santo. Senhor, nós cremos que o Senhor está entre nós, cremos que por intermédio do sacrifício do Teu Filho, nosso único mediador, podemos chegar à Tua presença. Cremos que na Tua presença, Senhor Deus,
nós somos consolados, restaurados, reanimados, encorajados e redirecionados. Peço para que, com o auxílio do Teu Espírito, o Senhor use esse tempo para trazer glória para o Teu próprio nome. E para que o Senhor possa ajudar, Pai, a gente trabalhar para o avanço do Teu próprio reino. Para que a glória ao Teu nome seja dada. E no final de tudo, o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos vão lembrar. Isaías está profetizando 700 anos antes de Jesus vir. E ele está profetizando a um povo que se encontra no cativeiro babilônico. Quando Nabucodonosor invade Israel, então ele vem e leva o povo cativo para a Babilônia. O povo na Babilônia estava desconsolado. O salmista, ao escrever na Babilônia, diz que o povo chegou a dependurar sua harpa. Não havia mais cântico no coração do povo. O povo estava oprimido, estava abatido. Tanto é que quando inicia esta sessão, ela inicia mais precisamente a uma virada no livro do profeta Isaías, do versículo 39 para o versículo 40. Do versículo 39 ao 40 é a primeira parte do livro, e do 40 até o 55 é a segunda parte. Nesta virada, o primeiro versículo que tem é uma palavra do profeta, do Senhor para o profeta. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Então, estas profecias, elas estão dentro de uma seção bíblica que visa a consolação do povo de Deus. Agora, por que o povo de Deus estava aflito? Porque eles estavam, e vocês sabem disso, qual é a consequência do cativeiro? O abandono de Israel à adoração ao Deus vivo. Porque Israel começou a adorar os deuses que estavam ao seu redor, então o Senhor levantou Nabucodonosor para vir levar Israel cativo. Porque o Senhor sabe que Ele é o único digno de glória, e como diz o próprio texto que nós lemos, Ele não divide a glória dele com ninguém. Portanto, quando Israel passou a adorar outros deuses, então o Senhor levantou-se e deu uma palavra de exortação em Israel. É engraçado que o consolo do Senhor muitas vezes é colocando no cativeiro. Muitas vezes as pessoas tendem a encontrar o cativeiro como algo negativo. Mas o cativeiro foi um testemunho que Deus não apartou a graça dele sobre Israel. E porque ele amava Israel, ele permitiu que Israel fosse para o cativeiro, para que Israel no cativeiro possa voltar a confiar no único Deus digno de confiança, Yahvé. Então Yahvé, ele faz um confronto com os deuses dos outros povos. Se você olhar no versículo 41, Israel, o Senhor de Israel, ele chama os outros deuses. Olha só o que ele diz, 41, 21. Apresentai as vossas demandas, diz o Senhor. Alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Trazei e anunciai as coisas que hão de acontecer. Relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos a elas e saibamos se elas vão se cumprir. E façam-nos anunciar as coisas futuras. Ou seja, o que é que Deus está fazendo? Vem cá, deuses dos povos, vocês são deuses mesmos? Pois anunciem o que vai acontecer. Diga-nos as coisas futuras. E diante desse convite aos deuses das nações, ninguém vem. Porque como o profeta vai dizer, e no Salmo 115 o salmista também vai enfatizar, os deuses das nações, eles têm olhos, mas não enxergam. Os deuses das nações, eles têm mãos, mas não apalpam. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm pés, mas não andam. Eles precisam ser carregados pelo seu povo. No entanto, quando nós vimos dentro dos arraiais de Israel, não é Israel que carrega o seu Deus, é Yahvé que carrega Israel. E essa é a diferença. Os deuses dos povos é quem carregam os seus deuses. Israel, no entanto, é carregada pelo braço forte do Deus Todo-Poderoso. E diante desse convite de Deus às nações, para que os seus deuses se levantem e predigam as coisas do futuro, qual é a resposta que há? O silêncio. E diante do silêncio, então, agora diz, vocês ficaram calados
pois agora eu vou dar a resposta. Aí entra no versículo 41. Eis aqui o meu servo. Eis aqui aquele que vai restaurar. E aqui ele começa a descrever o ministério do Messias. Ele é o meu servo, a quem sustento. O ministério do Messias está sustentado por Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que só há missões se houver confiança dos missionários e da igreja em Deus. O fundador da missão Portas Abertas, o irmão André, fala que no seu período de treinamento, se não me engano, no inverno de 1953, a única coisa que a escola de missões dele ensinava era a depender de Deus. Porque eles sabiam que ao entrar nas fronteiras dos países da cortina de ferro, não há outra coisa senão saber depender de Deus. E aí ele aprendeu a fazer a oração do contrabandista. Os irmãos já ouviram a oração do contrabandista? Na fronteira, ele com o fusca dele, cheio de bíblias, sendo proibido a entrada de bíblias, ele dizia: Senhor, Tu fez cego enxergar. Agora eu oro para que o Senhor faça aqueles que têm vista boa ficarem cegos, para mim poder passar e não ser pego e levar a Bíblia para os meus irmãos. E ele diz que certa feita, o guarda entrou, abriu a porta do carro, olhou para o carro dele com Bíblia até o teto e não viu nada. E ele conseguiu entrar e levar a Bíblia para aqueles irmãos, para igrejas, para pastores que não sequer tinham uma página da Bíblia sequer. Porque ele aprendeu a depender e aprendeu com o ministério do Messias que missões é feita se confiando no sustento de Deus. Eu me lembro que quando eu estava na minha escola de missões, nós passamos por um período de dificuldade financeira. E a minha escola de missões, ela tinha um custo de 1,5 salário. Na época era algo em torno de R$ 1.300. E por alguma questão não consegui honrar esse compromisso. E a missão, para não nos tirar do campo, ela fazia o seguinte: a gente pagava esse salário, essa mensalidade, e eles devolviam 10%, que era o dinheiro que nos tirar do campo. Ela teria que então cortar esses R$ 110. Só que quando eu ia comprar desodorante, essas coisas assim, eu comprava parcelado, porque R$ 110 não dá para você comprar quase nada, né? Então tinha que organizar tudinho e parcelar para poder dar certo. E aí a gente recebeu a notícia de que não iríamos mais receber. E no mesmo instante a gente ficou com o coração muito aflito. Mas eu me lembrei, junto com os meus irmãos que serviam comigo, de que a obra de Deus, feita do jeito de Deus, jamais faltará recurso. Nós estávamos lá, foi numa segunda-feira, nós recebemos essa ligação. Na quarta-feira, uma caravana de pastores lá de São Paulo estava passando e soube que havia uma equipe de plantadores de igreja na zona rural. Não sei como foi que eles souberam, eles entraram lá e um dessa equipe era um empresário de uma grande padaria lá em São Paulo e decidiu que ele nos dá uma oferta. Quando ele deu a oferta, nós dividimos a oferta de agosto até dezembro, entre todos os membros da equipe, dava exatamente R$ 110, que era o valor que nós tínhamos que receber antes. Meus irmãos, não foi 109, não foi 111, foi exatamente R$ 110. E naquele dia eu pude aprender que a missão de Deus é feita conforme o servo de Deus fez, sustentada pela mão de Deus. Amém? Segundo ponto no texto é de que o servo do Senhor, ele tem uma alegria, ele dá alegria para o seu Deus. Você vai lembrar que esse texto vai ser muito importante para a construção do Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, quando o evangelista está narrando o evento do batismo de Jesus, o que acontece? O céu se abre, o Espírito Santo desce e do alto o Pai brada: eis o meu Filho amado, em quem eu tenho o meu prazer, em que eu me comprazo. O que está fazendo? Mateus está mostrando que a profecia de Isaías está sendo cumprida no servo do Senhor.
Ele vai também promulgar o Espírito do Senhor. O Senhor vai revestir o servo dele com o seu Espírito, e ele vai promulgar direito aos gentios. Lembra que Israel era um povo muito regionalista, muito bairrista, muito nacionalista. Parece então que ao anunciar o ministério do Messias como promulgando direito aos gentios, ele estava dizendo que ele não é um Deus de bairro, que ele não é um Deus somente do Nordeste, de Fortaleza, de Mossoró. Ele é um Deus digno de honra e de glória em todos os povos. Todos os povos devem louvá-lo, todos os povos devem adorá-lo. Portanto, enquanto nos engajamos na obra missionária, precisamos entender que fazemos missões aqui em Jerusalém, em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Não é assim, as pessoas às vezes pensam e limitam: primeiro eu vou ganhar a Judeia todinha, depois eu vou ganhar a Samaria todinha, depois eu vou ganhar a Judeia todinha, e depois eu vou para os confins da terra. Mas esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é tanto em Jerusalém, tanto em Judeia, tanto em Samaria e os confins da terra. Nós temos muitas pessoas fazendo parte do corpo de Deus. E podemos sim, irmãos, alcançar os povos. Precisamos alcançar os povos, todos os povos. O ministério do servo do Senhor aqui é um ministério de graça. Porque ele não vai esmagar a cana quebrada, não vai apagar a torcida que fumega. O que é isso? Aquelas pessoas que estão quebradas, ele vai vir com uma mensagem de graça. Aquelas pessoas que estão perdidas, ele vai acolhê-las, vai mostrar o seu perdão, vai mostrar a necessidade que elas têm de um Salvador, e então elas serão recebidas e abraçadas pelo próprio amor que se fez carne e habitou entre nós. O ministério do Messias é um ministério de graça, é um ministério de graça, é um ministério que comunica graça. E ele diz: as terras do mar. O que é que diz lá no versículo 4? Olha lá no finalzinho do versículo 4. As terras do mar aguardarão a sua doutrina. Há nações que estão clamando, irmãos. Há povos que estão extremamente necessitados. E estão precisando ouvir a mensagem do Evangelho. Aqui diz uma profecia que as pessoas estão aguardando. Lembra que Paulo, quando vai pregar em Atenas, como é que ele fala? Parece que os atenienses aguardavam. Há muitas pessoas nesses países que estão aguardando a mensagem do Evangelho. Eu tive o privilégio de conversar com o irmão Merdi. Quantos que vocês conhecem? Uma conversa até estranha, que foi no banheiro. Então eu conheci um príncipe no banheiro. Nunca imaginei conhecer um príncipe. E o último lugar que eu imaginava conhecer um príncipe era no banheiro de um congresso que nós estávamos. E ele estava me contando a história da sua conversão. Enquanto ele falava, eu fiquei extremamente impactado. Meus irmãos, ele era um príncipe, abastardíssimo. O pai dele ainda hoje é o primeiro-ministro do Marrocos, uma espécie de rei, porque o modelo deles de governo não é uma democracia como nós temos aqui no Brasil. É um outro modelo. Então, ele estava fazendo a sua faculdade de teologia islâmica, quando o seu professor, inocentemente, usado pelo Espírito Santo de Deus, passou para ele um trabalho de comparar o Alcorão com a palavra de Deus. Vocês imaginam o que aconteceu? Enquanto ele lia a palavra da verdade, as escamas caíram. E como ele disse, ele era cego. Mas à medida que ele passou a ler as Escrituras, ele passou a ver. Quando ele se converteu e comunicou para o seu pai, no mesmo dia, ele teve que sair do país dele, porque senão a família dele ia matar ele. Ele teve que fugir só com a roupa do corpo, fugiu e teve uma peregrinação longa. Mas ele sabia que ele era como aquele homem do campo, que vendeu tudo o que tinha e que perdeu tudo o que tinha, por causa de uma pedra de maior valor. Ele era o primeiro na linha de sucessão do trono,
Portanto, em poucos anos ele seria rei. Mas ele abdicou de ser rei por causa da mensagem do Evangelho. Você pode ouvir o testemunho dele no YouTube, irmão Mehdi, escreve M-E-H-D-I. Ele conta, e é muito facilmente você vai encontrar o testemunho dele aqui no Brasil. Hoje ele serve aqui no Brasil, lá em Foz do Iguaçu, e tem sido uma bênção para a nossa nação, nos despertando. Segunda pessoa que eu conheci, que veio de um contexto muçulmano, nós tivemos o privilégio de morar juntos enquanto eu estava no meu internato. Eu estudei no internato, preparativo para plantadores de igreja, e ela era da Indonésia. Naquele internato éramos pessoas de 8 nações. Tínhamos alemão, americanos, dominicanos e outras pessoas. Mas essa da Indonésia vinha de um contexto muçulmano. E certa vez nós estávamos conversando no refeitório, e ela me falou, com os olhos marejados, de que o povo na Indonésia sofria muita perseguição. Como você viu, dado anteriormente, é o país com o maior número de islâmicos hoje. Portanto, um país extremamente difícil para você ser cristão. Mas ela, com os olhos marejados, me falou, e que chorava, porque muitas pessoas no país eram espancadas, eram perseguidas, eram expulsas de sua família. E ela chorava, porque o povo dela, às vezes, tinham que passar por tanto sofrimento por causa de Jesus. Mas o interessante foi que isso não causava tanta dor nela, do que quando eu olhava para a igreja brasileira. E eu não entendi, eu falei, como é que você sente mais dor olhando para o Brasil, um país livre, do que para a Indonésia, uma nação perseguida? Porque ela falou que lá na Indonésia as pessoas negam a Cristo, ou lutam, ou sofrem por causa de Cristo, por causa da perseguição. Aqui no Brasil, as pessoas negam a Cristo por causa da liberdade que tem. Nenhum de vocês que estão me escutando, que estão aqui presentes, possivelmente vai ter uma arma na cabeça, vai ter um braço arrancado. Dificilmente nessa igreja, enquanto estivermos cultuando, vai chegar alguém com uma metralhadora para metralhar todo mundo. O governo dificilmente vai vir aqui para fechar as portas, prender os pastores e chibatear os irmãos da igreja. Mas muitas vezes nós negamos a Cristo por conta de que preferimos ficar no celular, que preferimos ficar fazendo outras coisas, ao invés de debruçados na palavra de Deus. Meus irmãos, nós não estamos brincando. Isso que está acontecendo aqui, irmãos, é uma realidade. São 260 milhões de pessoas que estão morrendo, que estão sendo perseguidas, mães que estão sendo tiradas dos seus filhos, simplesmente porque professam a fé em Cristo. Enquanto muitos crentes aqui no Brasil estão brincando de vir à igreja, não levam a palavra a sério, não vivem vida de santidade, se preocupam mais com coisas terrenas, não entendem que eles vão passar. Irmãos, mediante a pandemia, deveríamos sair diferente, porque a morte bateu na nossa porta e nós continuamos achando que vamos viver eternamente aqui. Não vamos, a nossa vida é breve, vamos morrer, vai passar, e só o que se faz para Cristo é que fica. De nada adianta você ganhar o mundo inteiro, irmão. De nada adianta você realizar todos os seus sonhos, conquistar todos os seus projetos, porque no dia que perder a sua alma, e você tiver negligenciado o que Cristo tem para você, a realidade vai ser dura e cruel. Por isso, irmãos, que as nações estão aguardando ansiosamente o despertar dos filhos de Deus. Por isso que os povos estão ansiando para que a igreja se desperte e vá em direção a todos os povos. Esse é o ministério do Messias, um ministério de graça, independente e que traz alegria ao Pai. Vá comigo para Isaías 49. Vamos olhar o segundo cântico, segunda profecia.
Se na primeira era Yahvé apresentando o seu servo, agora é um relato autobiográfico, é o próprio servo que vai se apresentar. E ele diz assim, Isaías 49, versículo 1. Ouvi-me, terras do mar, e vocês, povos de longe, escutem. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. E Gênesis capítulo 3, versículo 15, há uma primeira profecia messiânica das Escrituras. O descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Os irmãos estão lembrados? O Messias então está conectando a profecia de Gênesis com essa profecia aqui agora. E Mateus mais na frente vai utilizar também quando ele relata a importância de Maria. Porque Maria fazia parte de uma profecia que fora dada pelo próprio Deus para a serpente. Não, era uma promulgação de juízo para a serpente. Mas então Eva recebeu essa profecia. O ministério do Messias então, ele já se identifica como alguém que é escolhido desde o ventre. Ele foi chamado para essa obra. E aqui, irmãos, ele diz também que Deus que o chamou, fez da sua boca como uma espada aguda. Os irmãos vão lembrar dessa figura. Vai comigo para Apocalipse capítulo 1. Capítulo 1, versículo... Vamos ler do 12, só para a gente pegar um pouco do contexto. Apocalipse capítulo 1, versículo 12. Voltei-me para ver o que falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Olha só. E no meio do candeeiro, um semelhante a filho de homem, com veste talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca lhe saía uma espada afiada de 2 gumes. Ainda em Apocalipse, vai para Apocalipse 19. Vamos olhar o texto quando o cavaleiro do cavalo branco está passando e ele vai aprisionar a besta antes do milênio. Olha só o que é que ele diz. Versículo 11. Apocalipse 19, versículo 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando o cavalo branco com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. E saía da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. A outra passagem que fala sobre isso, eu não vou citar porque os irmãos vão lembrar facilmente. Em Hebreus capítulo 4. A palavra de Deus é eficaz e penetrante para separar junta e medula, como uma espada de 2 gumes. Os irmãos estão lembrados da passagem lá de Hebreus. É uma passagem muito citada no Novo Testamento. Então, só para que os irmãos entendam que este servo do Senhor, isso é uma profecia messiânica. E voltando para Isaías 49, nós temos então, queridos, uma conformidade, um caráter do ministério do Messias. O ministério do Messias não é um ministério de neutralidade. Ele é um ministério cujo o juízo irá ser feito. Ele é um ministério que vai separar, por meio da espada que sai da sua boca, o joio e o trigo. Aqui é uma nuance muito importante, e é aqui onde entra o Evangelho. A humanidade toda está perdida, toda está separada de Deus. Todos pecaram e todos estão separados da glória de Deus. Não conseguiram alcançar a glória de Deus.
estão destituídos da presença de Deus. Porque Deus é santo, e porque Ele é santo, não pode se relacionar com o mal. Abacuque capítulo 1, versículo 3, tu é tão puro de olhos que tu não pode ver o mal. E nós, seres humanos, só conhecemos o mal desde a nossa mais tenra idade. Quem de nós aqui teria coragem de se levantar e dizer que não é pecador? Veja, eu não estou falando que você não é tão ruim comparado às pessoas marginalizadas da nossa sociedade. No entanto, nós não estamos julgando pelo padrão social do Ocidente, pelo padrão social do Brasil de 2020. Para esse padrão, a maioria de nós nos encaixa como boas pessoas. No entanto, o padrão de Deus é muito mais elevado do que o nosso. Quantos pecados foram necessários para que Eva fosse destituída e separada, Adão e Eva fossem separados da presença de Deus, e o mundo inteiro fosse jogado num caos? Quantos pecados? Quantas vezes? Uma única vez. Se uma única vez foi suficiente para tal juízo vir sobre Adão e Eva, o que dirá sobre nós? Já mentimos, já invejamos, já cobiçamos, já desobedecemos os nossos pais, de tal forma que o pecado está sempre diante de nós. Nascemos em pecado, e em pecado a nossa mãe nos concebeu. E agora, o que faremos diante da espada desse Messias que está para punir todos os pecadores? O próprio Deus proveu para si um sacrifício. Ao enviar seu Filho Jesus para a cruz, o castigo que estava sobre nós foi depositado sobre ele, e toda a ira de Deus, toda a necessidade que Deus tinha por justiça, foi satisfeita na cruz. E Cristo então passou pela agonia da cruz, até o ponto de que ele recebeu o salário do pecado. O salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Cristo só morreu porque ele recebeu o nosso pecado. E todo o escrito de dívida que estava sobre nós foi rasgado. E agora nós temos de novo acesso à presença de Deus. Esta é a mensagem do Evangelho. E a espada que sai da boca do Messias, do servo do Senhor, é uma espada que vai separar aqueles que se arrependerão nessa mensagem, aqueles que crerão nessa mensagem e aqueles que rejeitarão esta mensagem. Portanto, nosso trabalho enquanto missionários, enquanto pregadores da palavra, não é converter ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. O nosso trabalho é anunciar, porque quando anunciamos, a glória de Deus está sendo espalhada sobre a terra. Para aqueles que se arrependem e creem, a glória de Deus é manifestada na sua graça e no seu amor. Para aqueles que rejeitam, é manifestado o caráter justo, perfeito e santo de Deus, de tal forma que ele é engrandecido. Como Paulo falou, de uma ponta a outra, Cristo é engrandecido, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. No entanto, o ministério do servo do Senhor é um ministério de dignidade. Ele fala que vai ter um período de cansaço. Ele acha, no versículo 4, Isaías 49, 4, eu tenho trabalhado de forma inútil, eu tenho debalde gastado as minhas forças. Interessante. No ministério do servo do Senhor, o cansaço fazia parte, e ele se viu por vezes desanimado. Talvez você que está aqui nessa noite esteja um pouco cansado, um pouco desanimado. O convite para a gente nessa noite então é perguntar para nós mesmos qual é a razão do nosso cansaço. O servo do Senhor estava cansado porque estava trabalhando para a promoção do reino de Deus. Eu não sei aqui, mas a maioria dos aconselhamentos que eu recebo para fazer, as pessoas não estão cansadas por causa do reino de Deus. Muitas delas estão cansadas porque estão buscando a esperança em um lugar que não pode saciá-las.
elas estão buscando encontrar no trabalho algo que possa saciar a alma dela. Estão buscando encontrar nos amores temporais algo que possa trazer existência, trazer sentido à existência dela. No entanto, se a sua procura for neste lugar, eu vou dizer para você que você vai se procurar, vai procurar, e só irá se cansar. Porque nós somos criados para Deus, e a nossa alma só vai ter descanso enquanto descansar em Deus. Você pode ter duas grandes experiências frustrantes na vida. A primeira é sonhar coisas grandes para a sua vida, e passar a vida inteira tentando alcançar esse sonho, e não conseguir. Você vai ficar um pouco frustrado. Mas a segunda grande experiência terrível é você sonhar, trabalhar, lutar, perseverar, né? Estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles dormem. Você já viu isso? E você conseguir realizar o seu sonho. Só que o que você vai perceber? Ao realizar o seu sonho, no dia seguinte, você vai viver num vazio existencial. Parece que o seu sonho não era tão pomposo quanto parecia ser. E aí você vai dizer, o que é que está de errado? E aí vai criar outro sonho, outro, até morrer e ficar com essa fome insaciada da alma. Até que um dia, você encontrar o Senhor e Salvador, e nele encontrar toda a sua satisfação e contentamento, até que nele você não sinta mais falta de nada. Semana passada, eu e minha esposa estávamos conversando, e a nossa conversa era assim, nós somos recém-casados, estamos 3 anos de casado, então estamos ainda na fase inicial do casamento, ainda pretendemos continuar assim até morrermos, mas nós sempre gostamos de trocar, né, expressões afetivas um para o outro. Estou muito apaixonado por ela, mas a nossa conversa na semana passada era a seguinte: eu não preciso de você para viver, e você não precisa de mim. Por mais que eu lhe ame, eu consigo viver sem você. E você deveria conseguir, ela falando para mim e a gente falando, né? Eu amo a minha igreja, a igreja Cristo Henrique Jorge. Eu estou vivo dentro daquela igreja durante muito tempo. Os irmãos daquela comunidade me abraçaram como ninguém. Você vê aquela comunidade, é algo fantástico. Mas eu não preciso da comunidade do Henrique Jorge para viver. Eu amo plantar igrejas, eu amo dar treinamentos, eu amo ensinar, eu amo escrever, eu amo pregar, eu amo servir em missões. Mas eu não preciso disso para viver. E aqui vem a parte mais difícil. Eu amo a minha saúde. Eu amo a vitalidade da juventude do meu corpo. Eu consigo andar longas caminhadas para pregar, eu consigo viajar, passar noites. Se você acompanha, sabe como é mais ou menos a minha rotina. Eu amo isso, mas eu não preciso disso para viver. Eu preciso, única e exclusivamente, de Jesus. Da mesma forma você. Houve um homem na Bíblia que entendeu isso de forma um pouco mais difícil do que você tem a oportunidade de entender agora. O Senhor disse para ele: você não precisa de 10 filhos. Você não precisa de toda a sua riqueza. Você não precisa da sua saúde. Você precisa de mim. E ele entendeu. Quando perdeu tudo, Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Veja, queridos, não há nada de errado em sonhar e correr atrás. Não há nada de errado em ter saúde, em construir família, em amar filhos. O problema é quando nós colocamos essas circunstâncias para lidar com o nosso contentamento. O nosso contentamento só depende de uma pessoa e de Cristo Jesus. Porque esses irmãos conseguem permanecer fiel. Porque eles podem tirar filhos, braços, membros do corpo. Mas não podem tirar do coração aquilo que lhes é mais precioso. A palavra da verdade, do Evangelho. A saber, é uma pessoa, Jesus Cristo, o Senhor e Salvador de toda a humanidade. Este que vos anuncio nessa noite. Agora veja.
O Senhor está dizendo para ele no versículo 6, pouco é seres meu servo, para restaurares a tribo de Jacó, e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Irmãos, essa frase tem mexido tanto comigo nos últimos dias, porque é muito intenso. Eu não sei se você entende o que está acontecendo aqui. Isaías 49, versículo 6, era um versículo para você decorar, e ele rasgar a sua alma toda a vida que você lê. O Senhor, Yahvé, está dizendo para o seu servo, que pouca coisa é ele vir para a terra e salvar Israel. Ele é tão grande, tão glorioso, tão majestoso, tão excelente, tão poderoso, tão glorioso, tão belo, tão formoso, que somente Israel não é suficiente para trazer a glória devida para o nome dele. Por conta da glória, da dignidade, da honra, do poder, da supremacia, da excelência, da autoridade, do poder, do senhorio, ele é digno de que pessoas de todas as nações, de que pessoas de todos os povos possam adorar. Por isso então que Jeová deu ele como luz para os gentios. Porque nós devemos ir às nações? Porque Jesus é digno de receber a adoração de todos os povos. Foi isso que João viu quando ele olhou na sala do trono e viu pessoas de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas e nações prostradas diante do Cordeiro, e todas clamavam ao que se assenta no trono e ao Cordeiro: seja a honra, a glória, o louvor para sempre, pelos séculos dos séculos. Jesus é a luz das nações que estão em trevas. Jesus é a luz dos muçulmanos que estão em trevas. Jesus é a luz de todos os povos que estão em trevas. Agora, no Novo Testamento, o evangelista Mateus vai incorporar essa ideia de luz e vai dizer que a igreja também é chamada para ser luz. Mas a luz só brilha, irmãos, onde há trevas. Quando eu entendi que Deus estava me chamando para missões, e coincidentemente no meu culto que eu fui despertado, a música que cantou foi Eis-me Aqui, do Asaf Borba. Muito me alegrei nessa noite quando os irmãos estavam... Já no ensaio eu escutei, muito me alegrei nessa noite, e ainda no culto foi um momento muito gostoso ali com o Senhor, porque me lembrou daquele dia. Então eu voltei para a minha igreja local e fui conversar com as pessoas. E uma coisa que aconteceu era que os meus amigos da igreja, eu achava que eles iam: que legal, cara, Deus está te chamando para missões, eu vou orar por você, eu vou apoiar a tua vida. Todos eles me diziam: você não precisa ir. Por que você não fica aqui? Há tantas coisas para fazer. Eu tinha iniciado um projeto de estudo bíblico na minha casa. Na época eu jogava futebol, então eu estava evangelizando no time de futebol que eu jogava, de 33 pessoas, já umas 8 tinham recebido a Cristo, já estavam sendo discipulados, caminhadas. Estava engajado na igreja, estava servindo, discipulando o máximo de pessoas que eu podia, evangelizando o máximo que eu podia, fazendo o que eu podia lá em Fortaleza. Mas eu entendi que Deus estava me chamando para servir lá. E muitas pessoas me diziam: por que você não evangeliza lá? Eu dizia para elas: porque aqui há muita luz. Na rua da nossa igreja há pelo menos 5 igrejas evangélicas. Todas elas com mais de 100 pessoas. Cada uma daquela ali é uma lamparina de Jesus para a cidade de Fortaleza. Agora lá no sertão, na zona rural, não havia ninguém. Agora lá na Guiana, não há ninguém para ir pregar para os muçulmanos. Agora lá nos igarapés do Amazônia, não há ninguém que quer ir. Agora lá na Itália, na Inglaterra, não há ninguém que quer ir para lá. Só que a gente às vezes acha que Deus está limitado ao nosso bairro, à nossa localidade. O que eu estou dizendo, irmãos, é que Deus chamou uns para ficar aqui e para ser bênção aqui. Deus chamou outros para ir para o Rio Grande do Norte e ser bênção para o estado. Deus chamou outros para ser bênção para o país. Mas Deus está chamando algum de vocês aqui para ser bênção para as nações, para ser bênção para todos os povos.
Quando eu estava conversando eu estou trabalhando pela Missão Eclésia, a que eu fundei, para a gente enviar um missionário para a Itália. Muitas pessoas disseram, mas é bom demais ser missionário na Itália. Eu também quero. Eu disse, pois vamos. Ei, irmão, sabe como é que a Europa é conhecida? Cemitério de missionários. Um país pós-cristão. Todas as pessoas que eu conheço que trabalham lá na Europa e que já trabalharam na África disseram que preferem 10 milhões de vezes ir para a África do que ir para a Europa, porque na África as pessoas estão muito mais abertas para o Evangelho. Na Europa as pessoas estão quebrantadas, estão duras. Pós-cristãs, elas têm uma vida financeira confortável. Quer ver qual é o mais lugar difícil? Nas comunidades aqui de Mossoró ou nos bairros mais ricos? Você nem consegue evangelizar de porta a porta, por causa das pessoas estão trancafiadas dentro dos seus prédios. Mas eles precisam também ouvir o Evangelho. Os mais ricos dos ricos também precisam do Evangelho, assim como os pobres precisam do Evangelho. Todas as pessoas precisam do Evangelho, porque a glória de Deus precisa ser manifestada. E o Messias veio para ser luz para todos os povos. Para caminhar, o último cântico, e como eu falei, não vamos conseguir chegar no 53. Mas aí os irmãos podem ler depois, estudar depois esse capítulo maravilhoso. Vamos lá, no Isaías 50, 54. E aí nós já vamos finalizar. Eu já passei aqui 5 minutinhos do meu tempo, mas eu vou tomar mais 5 minutos. Acho que dá certo? Ok. Vamos lá. O Senhor me deu língua de erudito, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta toda manhã, desperta meu ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor me abriu meu ouvido e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam e a face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou. Possivelmente Israel, quando recebeu essa profecia, não foi tão impactada como nós, que estamos do lado de cada cruz. Que cena é essa que ele está descrevendo aqui? Você conhece alguém que quando foi humilhado, se calou? Você conhece alguém que quando foi chicoteado, que quando foi cuspido, se entregou aos seus zombadores de forma voluntária? Sim, seu nome é Jesus, é Jesus Cristo. E já Isaías sabia que fazia parte da missão de Jesus Cristo, o sofrimento. Também faz parte da missão da igreja, o sofrimento. Nós precisamos aprender isso. Esses irmãos estão aprendendo isso de uma forma um pouco diferente e mais dolorosa que a gente. Mas eu quero dizer para os irmãos que ao invés de uma noite de tristeza pela realidade que a gente viu, hoje deveria ser uma noite de júbilo, porque esses irmãos estão passando por isso que Jesus passou. E Jesus está se compadecendo deles. E Jesus envia a porção do Espírito para eles aguentarem, passarem por todo tipo de humilhação, dor, tortura e sofrimento. Porque Hebreus vai dizer que nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. O sofrimento faz parte da missão. Amém? Jesus Cristo sofreu. E a igreja dele também precisa aprender a lidar com a perspectiva do sofrimento. O problema é que um dos ídolos da nossa época não é Baal, nem Astarote, nem Maloque. Mas um dos ídolos da nossa época é o conforto, é o alívio. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. Nem sempre Deus vai querer te dar alívio. Nem sempre Deus vai querer passar de você esse cálice. Algumas vezes Ele vai te colocar na via dolorosa. E Ele vai te dar graça para suportar o caminho da cruz. Nem sempre o mensageiro de Satanás que está esbofeteando a tua cara vai ser removido. Nem sempre o espinho da carne que está incomodando a sua pele e o seu corpo vai ser retirado. Algumas vezes Deus vai te dizer, melhor do que o alívio é a graça. E ela te basta. Foi isso que Ele disse para o apóstolo Paulo. E ainda mais, irmãos, a graça é melhor do que a própria vida. Portanto,
Eu concordo quando o pastor Ronaldo Lidoro diz que a primeira missão da igreja é morrer. Muito dificilmente nós vamos precisar morrer pela causa de Cristo, fisicamente. Mas nós precisamos morrer para os nossos prazeres, para os nossos desejos e começar a viver para o propósito de Deus na Bíblia, que é ser luz para os gentios. Amém? Eu queria orar pela vida dos irmãos e clamar ao Senhor que dê graça, que dê fortaleza, que encoraje os irmãos a se engajar nessa obra espiritual. Enquanto você está no seu lugar, eu gostaria de orar por você que talvez está sendo chamado por Deus para servir em missões. Hoje eu não vou convidar você a vir aqui à frente, mas eu vou lhe orientar. Se você se sentiu direcionado para servir em missões, por favor, procure o seu pastor, procure a liderança da igreja, converse, apresente o seu desejo, eles vão saber lhe encaminhar, tá certo? Vão orar por você, vão ajudar a amadurecer o seu chamado. Eu queria orar por você, nessa noite, que está sendo chamado por Deus para missões. Nós cantamos aqui, eis-me aqui, Senhor, eu livre estou ao teu dispor. Será que você está mesmo livre? Para onde o Senhor quiser te enviar? Como David Livingstone disse, Senhor, envia-me para qualquer lugar, desde que tu vá comigo. Coloca qualquer peso nas minhas costas, desde que o Senhor me ajude a carregá-lo. Porque eu quero ser totalmente dependente do Senhor. Amém? Gostaria de orar também por você que talvez não conhece a Cristo. Deus é o Criador deste mundo. Ele criou o mundo perfeito, mas os seres humanos pecaram, estão separados dele. E o único meio para voltar para Deus é por meio de Jesus. E para fazer isso você precisa se arrepender dos seus pecados e crer nele como o único e suficiente salvador da sua vida. Se você deseja tomar essa decisão hoje, procure alguém da liderança dessa igreja, que eles também vão saber encaminhar. Quero orar por você que está aqui, mas ainda não é batizado, que está frequentando a igreja, mas ainda não se batizou. Tome essa decisão de se batizar, de dar um passo a mais, é mandamento do Senhor. Entregue sua vida sem reservas a Jesus Cristo. Amém?